Queres iniciar a tua casa inteligente, mas não sabes por onde é que há de começar? Eu neste vídeo vou-te dar algumas pequenas dicas de como te orientar para os primeiros passos e para te iniciares neste mundo da automatização residencial. Portanto, acredita que vais gostar deste vídeo e fica para ver o vídeo 2. Alô pessoal, o meu nome é Catarina Moura e este é um canal que fala sobre casas inteligentes. Hoje venho-te então aqui dar algumas pequenas dicas de como é que tu podes iniciar a tua casa inteligente. Parte da premissa, e eu utilizo esta frase muitas vezes, que é a forma como tu começas a tua casa inteligente não vai ser certamente a forma como a vais acabar. Todos os anos a tecnologia muda, começam a existir novas marcas no mercado, novas tendências e, obviamente, que ao longo dos meses, ao longo dos anos, tu vais ter tendência para mudar sempre alguma coisa. Mas vamos tentar aqui arranjar a maior orientação possível para ti e para tu então dares início à tua casa inteligente. De ressalvar que a ordem por qual eu te vou dar as coisas é apenas uma de muitas hipóteses. Possivelmente se falares com outra pessoa, ela vai-te dar outra cronologia das coisas. Tudo depende da experiência de cada um de nós e eu vou dar-te a minha. E por isso eu vou-te dizer que a primeira coisa que tu podes adquirir para começar a tua casa inteligente é sem dúvida um assistente virtual. Até porque, possivelmente, o assistente virtual é a única coisa que tu vais manter do início ao fim da tua casa inteligente. E se escolheres o Google, possivelmente não vais mudar para uma Alexa e se tiveres uma Alexa, dificilmente mudarás para um Google. Portanto, escolhe qual é que é o assistente que queres. Obviamente que tens um assistente virtual não é uma automatização, mas é um bom princípio para tu começares a testar aquelas pequenas rotinas, como por exemplo ele acordar, colocar-te Spotify, dar-te o estado do tempo, o estado do trânsito e tudo mais, porque para estas pequenas coisas o assistente virtual é suficiente. A segunda coisa que tu deves ter na tua casa inteligente é iluminação. Independentemente do caminho que tu optes, se é por lâmpadas, por interruptores, por módulos, por fitas LEDs, independentemente disso, obviamente, quando se começa uma casa inteligente, a maior parte das pessoas vai pelo mais fácil, normalmente é as lâmpadas. Contudo, se estás com dúvidas, deves escolher lâmpadas, interruptores, subscreve o canal porque eu no vídeo da próxima semana vou-te falar sobre isso. E aqui, quando tu começas por toda a iluminação da tua casa e começas a mudar os candeeiros e começas a pôr lâmpadas no teto ou interruptores, o que seja, tu aí deves parar e começares a fazer as tuas primeiras rotinas. Ou seja, já tens um assistente virtual, já tens iluminação inteligente na tua casa, então somente com isto já consegues fazer muita coisa. Imagina, por exemplo, todos os dias às 9 da manhã, tu crias uma rotina no teu assistente virtual, independentemente de qual seja, e dizes que às 9 da manhã queres que ele ligue a luz do quarto, que te comece a tocar uma música e depois às 9h30 queres que tudo se desligue. São algumas pequenas rotinas, ou colocares a acender uma luz da sala, porque sabes que àquela hora vais sempre para a tua sala. Acredita que só com estes dois passos já vais conseguir fazer muita coisa. Ainda aqui referente à parte da luz, não te esqueças que eu incluo aqui só as lâmpadas, os interruptores, os módulos, as fitas LEDs, mas também adaptadores de tomadas, que são aqueles adaptadores que tu colocas em candeeiros já antigos ou tradicionais e os tornam inteligente. Portanto, tudo isto está aqui agregado neste ponto que eu te falo de iluminação. Terceiro ponto para a tua casa inteligente. Quando já tens o teu sistema de iluminação montado, já tens o teu assistente virtual, o que é que falta? Falta algo que te proteja tudo isto. Ou seja, teres um bom sistema de vigilância na tua casa. Existe já hoje, eu fiz vídeo semana passada sobre isso, vou pôr o card aqui em cima. Já existem bons sistemas de vigilância com um excelente custo-benefício e por isso, sem dúvida, que é uma coisa que tu vais querer ter na tua casa. Podes sempre pôr uma câmara em sítio estratégico para quando vais de férias ou estás fora no trabalho para conseguires controlar o que é que se passa. Portanto, sem dúvida que aqui o meu terceiro ponto vai para um sistema de vigilância. O que é que temos então em quarto lugar? Temos sensores. Sensores de movimento, sensores de portas e janelas. E porquê é que eu deixei isto para quarto e não considerei tão importante como as coisas que falámos aqui? Pois bem, eu particularmente tenho uma relação de amor-ódio com sensores e, da minha experiência, acho que tu para acertares no sensor de movimento ideal para a tua casa, tu vais ter que falhar muito. E eu posso dizer isto porquê? Porque já tive sensores em que eles são tão sensíveis, que o que é que acontece? Não passa ninguém à frente do sensor e os sensores ligam.
Nuns acontece mais, noutros acontece menos e depois vais verificar que também depende da zona onde tu coloques. Portanto, eu ponho-te aqui em quarto os sensores, porque se tu estás a iniciar a tua casa inteligente agora, se comprares logo isso de início, poderás ficar um bocadinho frustrado porque a experiência pode não ser tão boa à primeira. E fora estes 4 pontos principais que qualquer casa deverá ter, temos também os robôs aspiradores inteligentes, temos também os stores e janelas para tornar o nosso store inteligente ou mesmo a nossa cortina, mas isto eu acho que já são coisas que só vendo caso a caso se a pessoa precisa ou não é que nós o podemos aconselhar, porque, por exemplo, eu até hoje nunca tive necessidade de ter um robô. Aliás, não podia ter porque tinha um gato que não o permitia, mas se calhar para ti é uma coisa útil. Portanto, são aqueles dispositivos que não são assim tão comuns ou tão generalistas como as lâmpadas, como os assistentes, como os sensores e que pode não ser útil a toda a gente. O mesmo acontece com os stores, com as cortinas, principalmente nos stores, porque se não tens um sistema automático, se tens um store manual, a sua instalação é um bocadinho simples. E se estás a iniciar a tua casa inteligente agora, podes voltar a ficar um bocadinho frustrado e ficar com a ideia que ter uma casa inteligente é muito complicado. Portanto, deixa estas últimas coisas para o final. Obviamente, com o aspirador inteligente, se queres ter um, pode ser já dos primeiros a ter, mas é uma coisa que eu sei, e por experiência própria volto a referir, não é uma coisa que dê jeito a toda a gente. Espero que este vídeo tenha ajudado para te orientar como é que tu deves começar aqui a tua casa inteligente. De ressalvar que eu vou tocar no segundo ponto, a nível de iluminação, a nível de lâmpadas ou interruptores, o que é que tu deves escolher, quais são os prós e contras, no vídeo da próxima semana. Por isso, subscreve aí o canal, ativa as notificações para estar sempre por dentro de tudo. Se ficares com alguma questão, já sabes, deixa nos comentários. Da minha parte é tudo e eu, como sempre, desejo-te uma excelente automatização.